Você está ouvindo o podcast Oxigênio Cultural. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Oxigênio Cultural. Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. Estamos de volta em mais uma semana com um programa inédito. Dessa vez vamos falar o que, Juliana? Filmes com finais impactantes, surpreendentes. Alguns deles, pelo menos, né? Porque como vocês sabem, já estão aí, quem está acompanhando o nosso retorno ao mundo dos podcasts desde a primeira edição, a gente não faz programas muito longos. Então, obviamente, a gente não vai aqui falar de todos os filmes mais famosos com finais surpreendentes e impactantes. A gente separou uma listinha base, né, para esse primeiro programa. Inclusive, a gente vai fazer, a ideia até com esse tema é revisitar esse tema no futuro para falar de mais filmes, além dos que a gente vai citar nessa edição aqui. Então vamos direto pro papo, Ju? Vamos falar sobre isso, né? Eu acho que vale até como é que a gente fez essa lista. Davi fez a dele, eu fiz a minha, mas assim, com base memória, sabe? Tipo, o que me vem à cabeça agora, quais são os filmes assim que eu me lembro de primeira, e a gente cruzou e acho que tinha um ou dois filmes só diferentes entre a minha lista e a tua, os outros eram iguais. Sim. Então, assim, tem muito filme que o Davi assistiu, que eu assisti, mas eu não lembro da história. Não lembro do final. Ou filmes que eu não assisti, ou vice-versa. Né? É o chamado ônus da idade, né? Assim, gente, tem filme que realmente... E é bom, porque eu posso reassistir de boa. E se surpreender de novo, de repente. Aí, Davi, eu vou tirar então pra você não tomar spoiler. Porque... falando nisso, gente, a gente vai comentar os finais. Então, assim, óbvio que se você não assistiu o filme, você quer assistir sem spoiler... Né? Mas olha, dessa lista que a gente separou para esse programa aqui, o filme mais novo, o filme mais recente é de 2011. Então, assim, não tem nenhum filme recente aqui. Só se você tivesse enfiado num buraco aí. E vários deles estão disponíveis aí nas mais diversas plataformas de streaming. Todo mundo já soltou spoiler, já falou desses filmes em tudo que é lugar. Né? Acho Mesmo que você não tenha assistido algum deles, você provavelmente já sabe o final, porque alguém falou e spoilerou na rede social ou numa conversa de bar de amigos aí. Mas enfim, essa é a ideia, porque... Por que a gente resolveu falar desse tema, né? Porque a gente fala tanto de... A gente já falou de um programa aqui sobre criatividade, né? Onde anda a criatividade. E esses filmes são exemplos de como a criatividade trabalha a favor de um bom filme. Né? Não só pelo final ser surpreendente, mas é a forma como o filme constrói a sua ideia, vai plantando pistas e dando dicas para o espectador que vão culminar naquele final, com aquela reviravolta surpreendente, chocante, até impactante, mas que depois, quando você analisa em retrospecto, ela faz sentido, porque o filme construiu aquele caminho, né? Não é diferente de filmes que, de repente, surgem com um final que... Mas peraí, não faz sentido isso, né? Não, esses aqui não, esses exemplos que a gente vai citar no programa, todos eles sabem construir isso, fazer a amarração realmente da narrativa, do desenvolvimento dos seus personagens com um final que realmente deixa a gente, né, de boca aberta e como assim? Quero rever de novo, quero ver onde é que estavam as pistas, e aí você revê e encontra essas pistas nos filmes, né? Isso que é uma das partes mais prazerosas que o cinema oferece também. Né? Eu acho que exatamente isso, quando você... Porque tem muito filme que, tenta construir isso, mas você meio que mata a charada ou já entende o caminho, né, antes de chegar ao fim. Eu acho meio frustrante quando isso acontece, porque eu acho que aquela sensação de que você... Não é que você foi enganado, é tipo, meu Deus, estava aqui na minha cara. Tava muito óbvio. Como eu não pensei nisso, como isso não veio. Ou seja, isso sim é surpreendente, né? Quando você não pensa, não imagina, não cogita que aquilo possa ter aquele desfecho. E essa sensação de ser surpreendido, de ter sido até enganado, mas enganado não no sentido de ter sido feito de idiota, porque o final não faz sentido. É de que faz tanto sentido e eu não percebi isso antes, meu Deus, como eu sou burro. Cara, é bom, eu gosto dessa sensação de que você não tem o controle daquilo. Né? De quem tá no controle é quem tá contando a história. E você embarcou e surfou naquela onda e aquilo te fez ficar imerso naquela história. Óbvio que tem histórias que são geniais, surpreendentes, outras que tem um final surpreendente, mas pesado, assim, que aquilo, meu Deus do céu, sabe, aquilo pesa, mas ao mesmo tempo essa carga dramática também é surpreendente, sei lá, eu acho que pra mim, é por isso que eu gosto muito desse gênero de filme, que pode ser qualquer um, no final, né? Sim, o final surpreendente independe.
É, o Até uma gênero comédia, né? Pode ter uma. Pô, aquela comédia lá do Se qualquer. Beber Não Case. O final dele é genial quando eles estão. O primeiro filme, né? Quando os caras pegam a máquina de fotográfico e aí você começa a ver o que realmente aconteceu. É genial, e é uma comédia, e é um final surpreendente, impactante, mas no sentido de te fazer, pelo menos foi a hora do filme que eu mais ri, foi com esse final. Esse final dava gargalhada. Né? Então, assim, pensando bem, isso não está restrito a um filme de suspense, a um Não, policial, é porque não. geralmente essas histórias de suspense e thrillers, né, geralmente elas culminam em finais que são mais impactantes, né? Porque a história é construída em torno, às vezes, de um mistério, né? Então você quer. Qual é a resolução desse mistério? Qual é a É, resolução mirabolante que eles vão apresentar para esse mistério, né? Geralmente é mais assim, mas realmente não fica restrito, né? Você pode ter uma boa comédia com um final surpreendente, você pode ter até animações com finais surpreendentes, né? Como foi o Ali, me veio à cabeça aqui agora, né? Nossa, olha então aí. assim, você fica. Não é presa a gêneros, né? É, Mas é isso, é porque a criatividade ela não depende do dinheiro também, né? Que acho que é um outro fator muito importante nessa discussão, né? Porque às vezes um filme que é caríssimo, gastou-se tubos de dinheiro, contratou, sei lá, um elenco muito caro e tal, mas esqueceram do básico, é um bom roteiro, né? Bem é. estruturado, que realmente deixa o espectador engajado na história, né? Interessado, envolvido. E aí que culmina, às vezes, no final que, mas é isso, né? E aí você ficou ali aquele chamado filme fast food, né? Que você consumiu ali na hora, mas saiu da sala de cinema e já não lembra, não faz nem questão de rever o filme num futuro próximo. Diferente desses que a gente vai comentar a partir de agora aqui, na conversa, né? Pra gente não ficar enrolando demais, senão você que está aí nos ouvindo e nos vendo vai falar assim, pô, mas não vamos começar essa discussão, vamos Não, mas eu começar agora. acho que vale esse raciocínio para as pessoas Sim, entenderem as nossas escolhas, as nossas, né? sim. Até por que que a gente está falando desses filmes que são mais marcantes da nossa memória. A gente não foi, meu Deus, eu vou pesquisar no meu passado para falar. Não, cara, é uma coisa meio brainstorm, assim, o que veio a gente vai falar mesmo. Uhum. Vamos começar. A gente separou a listinha assim, meio que na ordem cronológica de lançamento dos filmes, né? Meio que pra seguir um pouquinho assim, né? Pra também não ficar preso, só vamos falar filme da década de 90 ou etc. Embora tenha bastante dos filmes da década de 90 aqui nessa listinha. Mas o primeiro deles é um dos mais famosos do Alfred Hitchcock, né? Claro que eu tô falando de Psicose, de 1960, que tem, além das suas várias sequências icônicas dentro da história do cinema, né? Como aquela clássica sequência do chuveiro ali. Mas não é um filme que se baseia só nessas sequências, porque ele, além de estar fazendo um estudo de personagem, né? De quem é esse matador misterioso, né? Que ataca hóspedes num motel de beira de estrada nos Estados Unidos. Qual é a relação desse recepcionista do motel com a sua mãe ali, tão controladora, aparentemente tão ciumenta, né? Que não Tóxica, tóxica o dominadora. tempo todo, exatamente. Qual é a relação desse personagem com a mãe? Por que que ele age dessa maneira, né? Então o filme vai construindo tudo isso, apresentando com dicas aqui e acolá, comportamentos do protagonista da história ali, o Norman Bates, né? E a gente vai vendo o desenrolar dessa história através das personagens que vão surgindo ali ao longo do caminho e tentando entender um pouquinho, né? Será que esse cara tem alguma coisa a ver com esses crimes? Será que é ele que está cometendo esses crimes? Por que que ele está fazendo isso? Será que a Será que mãe é a tá mãe obrigando dele que. ele? Será que é a mãe que faz isso? Será que ela domina ele? Que mulher maluca é essa? Aí você fica questionando. Você até pensa, nossa, o cara é o assassino, mas essa relação com a mãe dele, nossa, ele é tão oprimido. Você começa a ficar com pena dele também, né? Dá uma dó. Você quer entender aquele personagem complexo, cheio de facetas. Aí tem a figura da casa, que é praticamente um personagem, né? Aquela casa em cima na colina, sombria, em que você vê vultos, em que você sabe que está acontecendo alguma coisa lá dentro, mas não consegue entender o que está acontecendo. Você fica supondo o tempo todo que as coisas são de um jeito, e aí vem a grande virada. É a Cara, grande. Assim, a primeira vez quando você vê, assim, eu fico imaginando a reação da plateia na época tenha sido bem semelhante à de outro filme que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente aqui, né? Porque é aquela tipo de coisa assim que se você saiu da sala de cinema e comentou, caramba, mas era aquilo, né? Você basicamente estraga estraga a o filme. experiência do filme, né? Porque é a grande virada realmente, né? E isso acontece aqui em Psicose realmente. Então, a gente avisou no início, né? Tem spoiler porque a gente vai comentar o final do filme, mas é um filme de 1960,
um dos grandes clássicos do cinema, que eu acredito que se você está aqui ouvindo e vendo esse podcast sobre finais surpreendentes de filmes, você já deve ter assistido o final de Psicose, assistiu Psicose e, obviamente, assistiu o final de Psicose. Quando se revela, então, né, Juliana? Que é que vira a cadeira e a gente descobre que a mãe dele já tá mais pra lá do que pra cá há muito tempo. Tá só pele e osso. Literalmente. Só osso, na verdade. Só já osso foi de arrasta. Uns fios de cabelo ali ainda que sobraram ali, mas Tá só o era um esqueleto da defunto, mulher. né? Ele personificava a mãe, né? Ele tinha uma relação realmente muito obsessiva com a mãe, né? E ele personificava a mãe, ele tinha conversas com a mãe imaginárias. Então ele tinha a influência da mãe sobre ele ali, mas de uma pessoa que não existia, não estava Era mais no ele plano mesmo, terreno. né? É. Era ele, era aquilo na cabeça dele o tempo todo. Não, e quando ele tá na prisão, que ele fala com a voz dela, assim, cara, é muito bizarro aquilo. É muito arrepiante. Eu nunca vou esquecer, assim, porque eu assisti o filme sem saber o final, né? Naquela época a gente não tinha essa avalanche de spoiler. Pra tu saber o final do filme, tu tinha que assistir. Peraí, naquela época não, né? Você não viu naquela época, Não, né? eu vi nos anos 90, né? 80, né? Final dos anos 80, 90. Não era nem nasci, também não nasci. Não sou tão velha assim. Não, eu quando vi esse filme pela primeira vez, se eu não me engano, foi início dos anos 2000. Acho que foi início dos anos 2000. Então, é que quando eu era jovem, a jovem adulta, pós-adolescência, tinha um canal lá no Sul. Sabe esses canais Regionais? regionais, chamava Guaíba. E a Guaíba, à noite, passava só filmes clássicos, assim, né? Então, vários filmes do Hitchcock que eu via, tipo, eu voltava na faculdade, aí eu ia jantar, ia fazer algum trabalho, alguma coisa, eu ficava assistindo. Então, assim, eu vi Psicose, eu vi Rebecca, que é outro filme que tem um final surpreendente. Essa versão que a Netflix fez ficou xoxa. Mas a versão original é muito mais impactante e também é um filme que tem um final muito... que pra mim é um dos maiores. Eu não sei nem porque eu não botei na lista, porque agora que eu me lembrei que eu adoro esse filme, é um dos meus favoritos exatamente pelo plot twist final. Fica pro próximo programa. Fica pro próximo, né? Mas assim, eu lembro de eu assistir essa época muitos desses filmes, porque eu botava lá e ficava, porque tinha acho que um programa jornalístico que eu ficava ouvindo, e depois passava esses filmes, aí eu gostava de assistir. Então, muitos filmes eu acabei vendo assim, no canal obscuro da TV, que era o que tinha na programação. Vamos pular pro próximo filme da nossa listinha aqui. Bora. Que já é um filme de 1995, que foi um dos grandes sucessos do gênero. Ele meio que reavivou o gênero, inclusive, né, de filmes de suspense com serial killers, né? Que eu tô falando aqui de Seven, Os Sete Crimes Capitais, filme do David Fincher, com Brad Pitt, Morgan Freeman, né? E o nosso... Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow também, e o nosso querido, ou não tão querido assim mais, né? Porque foi cancelado. Canceladíssimo. Kevin Spacey. Né? E a gente vai vendo então aquela história sendo contada sob o ponto de vista de um detetive muito experiente, personagem do Morgan Freeman, com um detetive novato feito pelo Brad Pitt, e eles estão investigando uma série de mortes ali que são alusivas a algum pecado capital, né? Então tinha lá o morto que foi a pessoa, o obeso lá que foi assassinado porque o pecado dele era o da gula, né? Tinha lá o da luxúria, exatamente. ira e da tal. Preguiça, né? Porque tinha um lá que tava o tempo todo... Enfim, cada crime daqueles que eles iam encontrando, puxando o fio, né, da investigação, estavam relacionados, realmente era o modus operandi desse assassino, utilizar ou identificar na visão dele algum pecado capital que aquela pessoa cometia para que ela pagasse com a própria vida, né? O fato de ter cometido aquele pecado. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai conhecendo um pouco da dinâmica entre esses dois detetives, né? Porque o personagem do Morgan Freeman, como eu falei, era muito experiente, e ele vai se aproximando do personagem do Brad Pitt, que é casado, recém-casado, né? Com a personagem da Gwyneth Paltrow, ele vai se aproximando do casal, né? Meio que relutantemente, né? Porque o personagem do Brad Pitt não dá muita abertura no início, né? Eles têm uma relação assim meio desconfiada, e aí a esposa, o papel da Paltrow,
vai abrindo um pouquinho aí essa relação dos dois, né? Fazendo com que eles se aproximem mais realmente, estabeleçam um grau de confiança um no outro ali também, né? E à medida em que a trama vai andando, e eles vão descortinando novos elementos dessa investigação até chegar realmente ao cara que estava por trás daqueles assassinatos. Porque ele meio que se entrega, né? Num determinado ponto do filme, ele se entrega, né? O personagem do Kevin Spacey se entrega. O nome dele nunca é dito, né? Ele é tratado como John Doe, né? Que é uma designação dos americanos. O que a língua inglesa usa para designar alguém que não tem nome, né? É o João Ninguém que a gente O João sempre Ninguém, exatamente. E aí esse cara se apresenta dizendo que eu cometi esses crimes e cometi outros. E vou levar vocês, inclusive onde está o meu último, o ato, os registros, né, do meu último crime cometido, né? E aí a gente caminha para aquele final de Seven que é simplesmente devastador, né? Porque a gente vê os policiais indo até um determinado ponto no meio do deserto ali, cheio de aqui onde passa aquelas torres de eletricidade, né? E não tinha nada em volta, né? E aí o detetive Mills lá, que é o personagem do Brad Pitt, né, fica ali ao mesmo tempo que ele tá irado com o cara, né? Porque o assassino tá o tempo todo provocando eles também, né? Durante a ida deles até lá. E o personagem do Freeman tá o tempo todo desconfiado. Pô, tem alguma coisa errada aqui, né? Por que o cara vai trazer essa gente pro meio do nada, né? Será que é uma arapuca, né? Ele vai tentar matar a gente aqui. E quando chegam lá, o que acontece? O que acontece, Juliana? tá a cabeça da Gwyneth Paltrow dentro de uma caixa. E o plano do cara todo era realmente amarrar isso aos crimes capitais, porque ele, como assassino, cometeu o pecado da inveja, porque ele invejava a relação entre marido e mulher que o personagem do Brad Pitt tinha com a Gwyneth Paltrow. Então E ele queria provocar nele a ira. A ira, né? Pra ele se vingar. E aí fechar o ciclo dos pecados capitais através desse momento, né? Aí a gente tem aquele momento de, né, que ele fica relutante, né? Pô, não mata, né? É isso que ele quer, né? O personagem do Freeman fala, é isso que ele quer que você faça, não faça isso, né? Vamos levar ele pra justiça e tal. E o cara fica ali, ó, o cara acabou com a vida dele, né? Matou a esposa dele, e a esposa ainda tinha um detalhe sórdido. Ela estava grávida, né? Aí que é a gota d'água pro cara, né? E ele não se aguenta realmente, dispara todos os tiros possíveis ali pra matar o cara na hora ali. E realmente cometer seu ato de ira, né? Agindo sobre uma ira intensa, cometendo esse pecado capital e matando o assassino, autor responsável por todos os outros crimes que eles estavam investigando o tempo todo, né? Então, é um final que é catártico ao mesmo tempo, né? Porque você fica também como espectador, o que eu faria nessa situação? Eu teria o sangue frio do detetive experiente ou ia ceder realmente à raiva do momento e me vingar ali do jeito que dava para fazer? Né? Então é uma coisa que o espectador também é convidado e esse a se filme, debruçar, né? Porque assim, todas as cenas dos crimes são bem pesadas, assim, é tudo muito pesado nesse filme, é tudo muito assim, é um filme que eu nunca reassisti. Eu gosto de voltar, principalmente, outro dia eu estava vendo Colecionador de Ossos, eu gostava de ver os filmes da Ashley Judd também, e sempre tá ali Seven, cara, eu não consigo reassistir esse filme, é um negócio assim que eu sei que é pesado, e eu me lembro do impacto, assim, da cena dele abrindo a caixa, sabe? Que você vai pensando, meu Deus, esse filme aí tem que ter estômago, então você não imagina que eles vão conseguir chegar num final que vai ser mais pesado ainda. Tipo, o negócio se supera. Então, assim, ele é impactante e ele te derruba junto, sabe? Você fica... Não é um filme que você fica, assim, extasiado, nem muito feliz por ter sido surpreendido, porque realmente é um treco, assim, tipo, bizarro, né? É um dos melhores filmes do David Fincher, né? É, sem dúvida, um dos grandes clássicos desse gênero especificamente, né? Envolvendo serial killers, assim, é Seven, os 7 crimes capitais, realmente. Mas vamos pular pro próximo da nossa lista aqui, que é um filme de 1999, né? Que eu tinha falado antes lá, que ele tem um final que é surpreendente também no sentido mesmo nível parecido assim do Psicose, né? Que é O Sexto Sentido de 1999, né? Porque eu falei lá, se alguém saísse da sessão de Psicose falando o final
né? Sabe quando se tinha aquela coisa que as pessoas ficavam do lado de fora na próxima sessão na fila, você saía, cruzava com as pessoas que estavam ali aguardando a entrada da próxima sessão? Se essas pessoas saíssem, e eu testemunhei isso, porque quando eu fui ver, teve um cara que saiu comentando de sacanagem o final do Sexto Sentido, para quem estava esperando para entrar na próxima sessão, né? Arrebentou com a experiência daquelas pessoas ali, porque né, a gente sabe que tem babacas assim nesse nível, né? Mas o final do Sexto Sentido é realmente desses, que se você contar o final pra pessoa, é isso. Cara, o filme perde todo o impacto. Todo o impacto, porque é a construção que o Shyamalan faz pra reviravolta final, né? Embora ele vá dando dicas ao longo do filme, né? Se você estiver bem atento, você vai percebendo uma dica aqui, outra acolá, que vai culminar naquela coisa. Ah, realmente, quando aconteceu aquilo naquela cena lá, né? E a gente vê que é um filme realmente que brinca o tempo todo com esse conceito, né? Estrelado pelo Bruce Willis, né? Um dos melhores papéis dele, inclusive, né? Acho que foi o grande papel. Óbvio que ele é muito famoso por outros filmes. É porque ele não tinha feito filmes ainda assim com essa pegada, né? Ele era mais um cara da ação, né? Já tava marcado ali por Duro de Matar. Ele já né? era, tipo, pô... Sim, era de Hollywood. Um dos grandes astros, sem então dúvida. Eu acho assim que ele deu uma reviravolta na carreira dele com esse personagem. Acho que foi uma coisa fora da curva, fora da caixa, diferente de tudo que ele tinha feito. E foi o grande momento também do Shyamalan, né? Que eu acho que também foi o ápice dele, que também depois disso ele tentou. O Shyamalan, eu acho que pra mim esse é o melhor filme da carreira dele, sem dúvida. Eu também, né? eu acho que ele tem bons filmes na carreira, mas esse, sem dúvida, foi o ápice dele. Pelo menos até aqui, né? Vai que ele ainda faça algum outro grande filme que ele continua tentando, né? Eu espero que ele consiga, porque realmente, assim, eu lembro do impacto do filme. Eu acho que até hoje, se todo mundo for fazer uma lista, quase todo mundo vai botar esse filme na sua lista. Porque também é a mesma coisa, ele é um filme todo que ele te causa vários sentimentos, porque ele tem uma pegada meio de horror, assim, né? Você está falando de espíritos, tem uma tensão, tem cenas que te assustam e tal. E você nunca vai imaginar que ele, o psiquiatra, né, tá interagindo com o paciente dele e, na verdade, ele tá morto, né? Porque o paciente pessoas enxerga. mortas. E ele fala isso. E aí ele fala isso em alguns momentos do filme, né? Então, é interessante, porque é a relação de um médico psiquiatra com um garoto, né? Porque o personagem do Joe Haley Osment, né? O nome do garoto, que tá até sumidão, né? Ele até apareceu depois em algumas séries aí, já adulto, mas tá sumidão. Nessa época ele foi um dos grandes destaques naquele período, né? Ele fez vários outros filmes depois, aquelas crianças prodígio de Hollywood que surgem de vez em quando, né? Ele foi um deles nesse filme e realmente ele era impressionante, né? Porque a interação dele o tempo todo, aquela cara dele de assustado, porque ele estava tendo aquelas experiências de ver as pessoas mortas ali e não sabia como lidar com aquilo, né? E aí ele, através das sessões de terapia dele com o médico, o psiquiatra, ele vai encontrando um ponto de equilíbrio, né? E aí o médico... E aprendendo a lidar com aquilo. Exatamente, aprendendo a lidar com aquilo, inclusive com a própria mãe, né? A relação que ele tem da personagem da... Toni Collette, personagem da Toni Collette que fazia a mãe dele, ele inclusive ajuda a mãe a lidar com uma dor, né, de uma perda que ela teve da mãe, né, a avó do personagem do garoto, na verdade, que no final a gente descobre então que o personagem do Bruce Willis estava morto desde o início do filme, porque no início do filme, inclusive, o filme abre inclusive com ele sofrendo um ato de violência, né, só que depois o filme retoma e ele tá lá, né, trabalhando normalmente, né, mas a gente vê que tem alguma coisa errada, talvez um reflexo do acidente, alguma coisa que abalou o relacionamento dele. Com a esposa. E aí ele tem esse paciente, uma criança esquisita que vê gente morta, e aí ele vai testando também, as próprias crenças dele, né? E ele acompanhando aquela criança né, e testemunhando coisas para... O ápice é ele tomando ciência da própria condição, né, que ele tá morto. Aquele final foi bombástico, assim, realmente muito impactante. Eu acho que entra aí, se você for fazer uma lista dos 10 maiores
plots de cinema, tem que estar esse filme, cara. Sim. Gostando ou não, tem que estar. Eu acho o filme muito bom, assim, honestamente. Eu acho esse filme muito bom Não, mesmo. ele é muito bom e é um desses filmes que você pode revisitar sempre, porque você vai pescar. Sempre. Cada vez que você rever esse filme, você vai olha aqui, tinha outra dica ali, tinha outra dica acolá, né? Que é um exercício divertido e gostoso também de se fazer, né? Embora você já saiba o final do filme, mas você vê ali pescando as referências, as dicas. Isso é sempre muito gostoso de fazer. Assim como é também um outro filme que, inclusive, sofreu um pouquinho na comparação, né? Foi lançado 2 anos depois, é um filme estrelado pela Nicole Kidman, que inclusive a gente já comentou aqui no programa também, brevemente, Os Outros, filme de 2011, né, do Alejandro Amenábar, e que é estrelado pela Nicole Kidman. Ali o filme é um filme de época, né, se passa ali pouco, mais ou menos na época da Segunda Guerra, né, talvez, situado ali numa casa isolada e tal, e que a gente vê uma família lidando supostamente com fantasmas naquela casa, né? Não, O tempo todo ouvindo barulhos e as crianças. É uma casa antiga, em volta de uma neblina, com ar sombrio, a casa toda fechada, porque as crianças têm alergia à luz, então elas não podem entrar em contato com a luz, então é tudo no escuro. Aí aquela relação daquela casa gigantesca, né? Aquela mulher sozinha com aquelas 2 crianças, uma mulher assim, tipo, dura, endurecida pela vida, né? Uhum. No limite ali Da sanidade, da né? sanidade, né? De tendo que lidar com a ausência do marido, com a falta de notícias, e aquela casa que é um personagem na história, né? E aí chega um grupo de 3 funcionários, né? Entre aspas ali. A gente descobre depois que não eram exatamente essa a função deles, né? Eles chegam ali para prestar serviços, né? Eles tinham experiência e tal. Não, podemos ajudar vocês aqui e tal, né? Ajudar a personagem da Kidman, né? Tem a governanta, e tem lá a que faz a comida, tem o outro que cuida do jardim, né? E eles, ao mesmo tempo, estão ali experimentando ali aqueles conflitos que vão surgindo, né? Porque a mãe não acredita nos relatos da criança dizendo que não, eu estava conversando com fulano, né? A gente estava brincando. Tá vendo coisas dentro de casa, né? Tá vendo alguém, pessoas. Ela fica furiosa com a garota, trata a garota até com violência, né? Por conta disso, de uma forma muito dura. E aos poucos, eu acho que tem 2 grandes... tem um momento médio e o ápice, né? Eu acho que o momento médio é quando a gente descobre que os 3 funcionários, na verdade, estão mortos, né? Porque a gente vê as lápides no jardim no lá. jardim, né? E aquela foto pós-mortem, né? Sim. Que era muito tradicional naquele período, né? Então você fica, meu Deus, né? Então, aí você fica, o que tá acontecendo nessa casa? Se os 3 funcionários estão mortos, a menina tá vendo espíritos, que diabo que tá acontecendo? Aí quando a Nicole Kidman entra no solto, abre a porta e tem aquela mesa de uma sessão mediúnica, e a gente se dá conta que, na verdade, eles é que são os espíritos que estão ali assombrando a casa dos outros. Cara, aquilo pra mim foi surreal. E assim, aí a gente descobre que a história toda, assim, aí a gente vê que certos relatos, certas frases cortadas das crianças e tal, e lembranças meio obscuras e tal, era porque na verdade ela tinha matado as crianças e se matado, né? Então era uma história de muita violência extrema. Então, e eram espíritos perdidos, né? Que não estavam ali, não tinham nem consciência sua própria natureza naquele condição, momento. E assim, e o que eu acho legal nessa história é que eu já assisti esse filme, sei lá, umas 2, 3 vezes, e eu sempre me assusto com as coisas que acontecem. Ele é um filme que te assusta, ele te deixa tenso, sabe? Você fica... Mas não são sustos baratos também, né? Não, você fica tenso, assim, porque aquela cena em que ela tá na sala do piano, que o piano começa a abrir a tampa e tal, e ela se desespera. Cara, aquilo é muito... a Nicole Kidman também é muito boa, sabe? Ela te deixa desesperado junto com ela. Mas, assim, a ideia de que no final eles estavam mortos também, é óbvio, compara com o Sexto Sentido, compara. Mas, assim, eu acho que o legal dessa história é que quando a gente descobre esse final, a gente entende, né, a relação deles com a casa, a relação deles com aquele lugar, a relação entre eles, né? Então, assim, não é um negócio gratuito e jogado assim de qualquer jeito. Não, é uma história que ela tem uma consistência, esse final ele é muito coerente, né?
Eu acho super coerente também. O que eu falei de ter perdido talvez um pouco do impacto é na comparação, né? Porque se você for resumir, os dois filmes, o protagonista tá morto desde o início, né? Ele é um fantasma, nesse sentido, né? Mas é um filme construído de forma diferente também, né? Outra pegada, né? Os conflitos apresentados são diferentes, obviamente, né? E o desenvolvimento dos personagens, né? E você tem essa questão que eu gosto muito quando, por exemplo, o lugar é um personagem, sabe? Sim, ele quase tem uma vida própria e aí ele faz parte da dinâmica. Sim. Isso eu acho muito assustador, sabe? Eu não sei as pessoas, mas assim, tem gente que gosta de filme de terror, com gore, com isso, com aquilo. Eu gosto de filme assim, sabe? Que te deixa... com esse medo assim do desconhecido, com aquela tensão, né? Esse tipo de filme que me atrai, assim, filme de fantasma, filme de coisas que a gente não consegue explicar, sabe? Então, assim, eu gosto muito desse filme, é um dos meus favoritos por isso. Cada vez que eu assisto, eu fico toda cagada. Um que talvez não exerça esse papel no espectador, né? Não deixa o espectador cagado, mas que tem um final absolutamente surpreendente também, chocante, é o filme do Scorsese, a adaptação de Conflitos Internos, que é um filme de Hong Kong, que que o Scorsese adaptou em 2006, né? E ganhou o Oscar, inclusive, com esse filme, né? Os Infiltrados, filme com o Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg, grande elenco. Né? Vários crushes da minha época, reunidos num filme só. E é um filme policial, basicamente, né? É um filme policial que mostra, na verdade, dois lados da moeda, que é uma força-tarefa da polícia infiltrando um agente da polícia numa das gangues criminosas mais famosas de Boston, né, para tentar descobrir ali os segredos e conseguir estar sempre um passo à frente, talvez, para desmantelar essa quadrilha. E por outro lado, e que a polícia também não sabe, obviamente, é que essa mesma gangue, essa mesma organização criminosa infiltrou também um policial lá, um agente deles na polícia, para que eles também tivessem conhecimento dos passos da polícia, onde estavam as investigações, né? E aí esse filme tem vários momentos icônicos também, né? Sobretudo por conta da presença do Jack Nicholson, né? Como o grande chefão dessa gangue aí. Tem cenas ótimas também, né? Porque ele faz um personagem ali muito marcante, né? Um irlandês ali, a gangue era toda de irlandeses, né? E aí você vai vendo a relação sendo construída ao mesmo tempo em que você tá vendo os dois personagens do Leonardo DiCaprio e do Matt Damon andando ali no fio da navalha, né? Porque não podiam dar mole, né? Senão eles seriam descobertos, né? Principalmente o personagem do DiCaprio, né? Que é um cara que tá se infiltrando numa gangue, né? Ele não é alguém que simplesmente entrou na academia de polícia e virou policial e não vai levantar suspeitas, né? Ele não, é diferente. Então, o tempo todo ele tá ali ansioso com aquilo, né? E a relação que ele vai estabelecendo com a psicóloga da polícia, né? Ela é uma terapeuta da polícia, né? Para ajudar ele a lidar com aquilo, né? De como saber lidar com aquilo. E a relação que essa personagem da Vera Farmiga vai desenvolvendo também, tanto com o personagem do DiCaprio quanto do Matt Damon, né? Ao longo do filme, da história, até realmente culminar naquele desfecho que você acha que, beleza, o cara conseguiu, o infiltrado da gangue conseguiu o que ele queria, desmascarou o policial corrupto, né? Que também era da gangue, o personagem do Matt Damon, vai consegui-lo levar à justiça, desmantelar aquela gangue toda, mas aí acontece o inesperado. Né? Numa das últimas cenas realmente do filme, o personagem do DiCaprio é assassinado, né? Ele toma um tiro porque tinha outro infiltrado da gangue também na polícia. Outro policial que acaba salvando a pele do Matt Damon ali, né? Para manter o status dele como de policial ali correto e tal, não sei o quê. Só que também depois rola uma outra queima de arquivo porque tinha mais um membro infiltrado ali também, né? Então o filme vai desmantelando, é um novelo que vai sendo puxado assim de repente e tudo culmina realmente na parte final, né? Porque você vai vendo o conflito do filme todo, boa parte dele é realmente a relação dos impactos psicológicos desses personagens de estarem infiltrados, né? E o desfecho é o desfecho realmente de vamos limpar a cena do crime. Mas vamos eliminar as peças. Conhecido como esmerdeio generalizado, né? Quando liga o ventilador e joga aquele saco pra cima e vai pra tudo quanto é lado, né? Você acha que vai terminar e o negócio dá uma série de acontecimentos que joga merda pra tudo que é lado e você já não sabe mais como que aquilo vai acabar. Você até, meu Deus, respira fundo. Não é muito bom. Não sobrou pra todo mundo. É interessante, né? Porque o Scorsese... as pessoas às vezes falam, o Scorsese só faz filme de máfia. Não, esse é um filme... Tem um quê de máfia ali? Através da gangue? Tem. Mas é um filme, sobretudo, policial, né?
É um filme policial e realmente mostra a faceta desse gênero do cinema, né? Que navega sobre todos os gêneros diferentes aí e sempre faz filmes bons, né? Esse aqui foi mais um exemplo. Não é uma obra original, obviamente, como eu falei antes, ela é adaptada de um filme de Hong Kong, de uma trilogia, inclusive, né? Chamada Conflitos Internos, que é muito boa. Que se você não viu, por acaso, né, acredito que você, se viu Os Infiltrados, deve ter ficado curioso para ver o original. Deve ter ido correr atrás. Se não fez, faça, porque vale muito a pena também. Que outro filme que a gente pode destacar aqui nessa conversa ainda, além desses, é um filme de 2007, baseado numa obra do Stephen King, que tem um final também que é... Nossa, esse é devastador também, né? É um suspense, um thriller, né? Ali que aparentemente envolve um elemento sobrenatural, né? De repente, algumas pessoas se veem num grande nevoeiro tomar conta da cidade, essas pessoas se isolam em lojas, né? Em mercadinhos, um grupo se isola no mercadinho porque o nevoeiro tomou conta e aparentemente tem uma criatura, ou criaturas, né? Atuando do lado de fora e matando quem sai dos esconderijos ali. Né? E o filme todo é construído em torno daquilo. E desse grupo de desconhecidos ali. Não, será que eu confio nessa pessoa? Será que esse cara vai tentar fazer alguma coisa com a minha família? Né? Então o filme todo se constrói em cima disso também. E do nevoeiro que te impede de ver o que está acontecendo, que te deixa numa situação de completa... você não tem como reagir, você não sabe quem é o inimigo. Né? E aí eu venho aqui fazer o meu discurso de que esse é o final de filme que eu mais odeio. Eu odeio o final desse filme, eu fiquei revoltada com o final desse filme. Não é que ele é ruim, eu fiquei com ódio. Sério mesmo. Quando terminou, eu falei, não acredito. Uma fração de segundos. Cara, eu fiquei muito puta, cara. Muito puta, cara. Fiquei revoltada, sério mesmo. Revoltada que os caras fazem aquilo. Quando eles resolvem sair do mercadinho e tentar... né, tentar se salvar. Quando né? parece que a coisa tá mais acalmada, né? Saem do mercadinho, né? Liderados ali pelo pai, né? Que tinha filhos pequenos e tal. Entram com algumas pessoas no carro e saem andando ali por aquelas ruas e tal. E aí, de repente, houve um barulho, né? Achando que alguma coisa e pode ser... Acabou a gasolina do carro. E agora, o monstro vai pegar todo mundo aqui. Eu não vou poupar todo mundo desse sofrimento. Aí mata todo mundo que tá dentro do carro, né? Pra se matar. Inclusive os filhos, né? Ai, gente, E aí, quando chega a vez dele se matar, acabou a bala. Aí quando o cara sai do carro, houve um barulho. Na verdade, era o exército chegando, resgatando as pessoas. Pra salvar todo mundo. Ai, não gente, tinha mais assim, monstro nenhum e o filme acaba. Ou seja, o cara matou a família toda. basicamente à toa, né? Cara, Esse isso me final, revoltou. esse Me final do revoltou. filme, o filme foi dirigido pelo Frank Darabont, né? Que produziu a primeira temporada de The Walking Dead, né? Da série, né? Que é uma das melhores temporadas, inclusive, daquela série, né? Ele adaptou esse filme em cima da obra do Stephen King, mas esse final não está no livro, né? Eu já vi até a entrevista do Stephen King falando, pô, de repente eu podia ter escrito esse final, né? Acho que o final dele, a solução final dele para a história foi melhor do que a que eu dei no livro, né? E realmente é um final muito impactante nesse sentido, porque que ódio. ele te derruba, ele puxa o seu tapete, né? O tempo todo. Quando você acha que aquele pessoal vai se safar, o cara toma uma atitude ali radical pra caramba, né? Pensando em poupar ali aquelas pessoas com as quais ele desenvolveu alguma relação de afeto, no caso a família dele, né? Poupar de dores maiores, sofrimentos maiores, e aí uma fração de segundos ele podia ter descoberto que, pô, não precisava ter feito nada daquilo. Cara, Eles estavam livres. Que ódio que eu sinto desse filme. Teve até uma série, depois eu falei, não vou assistir, nem a pau. Revoltada. O outro filme que a gente pode destacar aqui nessa conversa também, que é um filme espanhol, né? E a gente falou muito aqui de filme produzido em Hollywood, né? Então vamos falar pelo menos de um que não seja, né? Não tenha sido. Que é o caso desse, filme do Pedro Almodóvar, de 2011, A Pele que Habito, que é estrelado pelo Antônio Bandeiras, né? O Almodóvar também tem essa característica, né? De botar umas viradas cruéis, assim, nos filmes dele. Mas esse filme, nossa, é um outro filme que é aquilo, você gosta do filme pela qualidade da história, da narrativa, mas é um filme tão pesado que eu não consigo ver de novo.
sabe? E é um negócio que me marcou muito, eu fiquei bastante chocada, porque é a história de um cirurgião plástico e a mulher dele, acho que trai ele com meu irmão, alguma coisa assim, sofre um acidente, e aí fica toda queimada, e ele tenta salvar ela, né, melhorar ela, criar uma pele, alguma coisa que ajude na recuperação, mas acaba que ela se mata, né? E aí passa um tempo, ele vai numa festa com a filha, uma festa de casamento, e acontece de um cara abusar da menina. E aí a menina, né, fica Entra em malzona e surto, tal, entra em né? surto e tal, Faz não tratamento, faz inclusive, numa tratamento e tal. clínica, né? E aí corta pra ele, né? Você vê ele, né, daí na história presente, ele com uma mulher presa, né, num quarto da casa dele, e ele desenvolvendo essa pele, né, para cobrir o corpo dela e tal. E ela presa ali, a gente fica pensando, quem é essa mulher, né? Aí você Qual a fica, relação, qual né? é a relação deles, Da né? história do passado com essa mulher aí. Porque a gente vê que eles têm uma ligação, que eles têm alguma coisa, existe alguma coisa na história, e você tem esses elementos da mulher dele, né? Porque ela, assim, na verdade, ela tá com o rosto ele da mulher dele, né? Então, assim, tipo, Sim. é bizarro. Aí você fica na dúvida. Cara, e pra mim é pesadíssimo o final, porque na verdade essa mulher é o cara, o menino que abusou da filha dela, que ele sequestrou, fez uma cirurgia, né? De mudança de sexo, inclusive, né? De mudança de gênero, né? E, cara, que relação louca. E além, não só isso, né? Ele pegou esse cara e colocou o rosto da ex-esposa. Cara, é um negócio muito doentio, assim, tipo, você fica assistindo aquilo. Quando você descobre quem é a Vera, né, a personagem, que é o Vicente, cara, aquilo pra mim, porque eu não imaginava, nunca passou pela minha cabeça uma virada dessas. Eu achei aquilo de uma crueldade, sabe? Tipo, uma crueldade. Porque tematicamente, né, ele tá falando sobre várias coisas ali, né, vingança, mas ao mesmo tempo, porque ele, a partir do momento que ele transforma o Vicente em Vera, ele acaba desenvolvendo um interesse romântico nela, né, uma coisa bem doentia realmente, né, Nossa, muito uma total, assim. obsessão, assim, e chega um determinado ponto em que você fica na dúvida se a Vera, né, Tá Vicente / correspondendo, Vera, né? tá correspondendo realmente, tá cedendo, né, sabe aquela síndrome de De Estocolmo, né? Estocolmo, né? Que, né, passou tanto tempo com o sequestrador que Não, que nem lembra quem é, mais quem é, perdeu a né? sua própria identidade. Identidade e tal. Então, assim, mas o final, assim, você descobrir isso é tão pesado, é um negócio assim, tipo, caramba, sabe? Eu boto lá no nível do Seven, assim, de tortura psicológica e física. É bizarro, sabe? Então, assim, porque esse filme eu acho que ele tem menos dicas, né? Mas total. o final dele, quando você tem a revelação, né? Da identidade da Vera, quem era a Vera afinal, e qual é a relação dela com o personagem do Bandeiras. Do Bandeiras, é. Você fica, bom, realmente, né? Faz sentido. O cara agiu por. Primeiro, ele é um médico louco, né? Tem o cientista louco, né? Que faz experimentações e que não tem limites éticos e morais, né? Pra fazer o que faz ali. Mas ele também tá agindo com muita desejo de vingança, né? E também de se reconectar com a esposa que faleceu. Então, é uma série de coisas na cabeça do cara que movem o cara ele. gira ali na vingança, na culpa, na falta total de freio moral e... O cara é um doido, sabe? E assim, é bizarro, sabe? A gente vê tantos filmes de... Como eu falei, né? A gente vê tantos filmes de terror com muito sangue, violência física e tal. E aí você pensa um tipo de violência como essa, cara, é bizarro, sabe? O nível de crueldade disso, né? Tipo, é a sofisticação da crueldade, né? É bizarro. É um filme, assim, que pra mim, ele tem uma virada absolutamente impactante, mas tem esse mesmo peso de Seven, assim, que é um filme que você fica, porra, assiste de novo, vale a pena sentir aquele mal-estar todo, assim, sabe? Mas é bom, mas é aquilo, o filme ele tem que te causar alguma coisa, se ele não te causar nada, esquece, né? Então, Sim. assim, tanto é que de cabeça eu sempre cito esse filme porque é um filme que me incomodou pra caramba.
Bom, e essa foi, como eu falei no início do programa da conversa, essa foi a primeira parte desse tema, porque a gente vai voltar nele para falar de outros filmes também com finais tão impactantes quanto. A gente separou só esses aqui, mas já deixa o convite para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, de repente, independente da plataforma, porque esse programa fica disponível em todas as plataformas, né? Diga pra gente, comente aí qual é o filme que você lembra, assim, de supetão que mais te impactou. Ou quais, né? Pode citar mais de um também. Inclusive aqueles que a gente não citou nessa conversa desse programa aqui, pode falar aí também. Inclusive pode servir, né, pra gente jogar para a próxima edição desse tema que a gente fizer futuramente também. Aproveite o espaço de comentários, divida conosco, continua essa conversa com a gente, né? É isso aí, pessoal. Vale a pena a gente resgatar esses filmes e alguns até rever. Outros o Davi listou ali, a gente vai deixar para a próxima, porque a gente quer reassistir também, porque vale a pena. E é isso, deixa aí também a sua lista, vamos compartilhar aí trocar e valorizar também o que já foi feito, né? Porque às vezes as pessoas também nem conhecem, não assistiram, né? Fica aí a dica. É isso aí. Nos vemos, e vocês nos ouvem, talvez, na próxima semana com mais um podcast do Oxigênio Cultural. Obrigado por ter nos dado a sua audiência, obrigado pela sua paciência e a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.